As Férias do Sr. Rouleau é um filme de 1953, dirigido por Jacques Tati, estrelado por Jacques Tati, Nathalie Pascoe, Louis Perrault e Micheline Rolla. Monsieur Rouleau, o simpático palhaço de Jacques Tati, tira férias em um resort na praia, onde sua presença provoca uma catástrofe após a outra. A obra-prima de gentil humor de Tati é uma série de piadas visuais bem coreografadas, sem esforço, envolvendo cães, barcos e bombinhas. Foi o primeiro filme na série de Rouleau, e o filme que lançou seu criador ao estrelato internacional. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 266 na lista. A gente tem aí, como a sinopse disse, o primeiro filme desse personagem, que é o Monsieur Rouleau. A gente vai ter outros filmes dele na lista, inclusive. Pelo menos mais um, mas eu acho que tem mais 2 ou 3. O que talvez sejam todos os filmes que existem, porque eu tenho a impressão que não são muitos assim. Não são tantos assim. A sinopse meio que diz o que tem pra dizer, assim, do filme, porque realmente é um filme de... é uma comédia de situações. Então, a não ser que eu fique aqui listando todas as situações que acontecem no filme, a sinopse é essa. Ele vai pra praia, fica hospedado nesse hotel que fica meio que ali já na areia, assim, encostado. Tem diversos outros hóspedes, e o filme é muito sobre a interação entre os hóspedes, geralmente envolvendo ele, mas nem sempre. Às vezes acontecem piadas que não envolvem ele, mas a maioria das piadas envolve ele. E é isso, são piadas assim... muitas das piadas são no estilo do que se fazia na época do cinema mudo, então aquela coisa meio Chaplin. Eu não diria muito Buster Keaton, porque eu acho que o Buster Keaton fazia uma coisa mais exagerada, mas também não longe não tá tão longe assim também da ideia aqui, não. Mas é esse tipo de humor, né, que se fazia há muito tempo atrás, o Jacques Tati meio que resgata esse humor nesse filme. Então a gente tem, pra dar exemplos, pra dar alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, o próprio personagem dele é extremamente caricato, ele dificilmente fala, ele fala pouquíssimas palavras, a maior parte do tempo o que ele fala é só o próprio nome. Na verdade, o filme inteiro, no geral, tem pouquíssimas falas. A gente ouve pessoas falando de fundo, assim. Não tem muita fala que movimente a história. Não tem muito diálogo. Tudo é feito meio quietinho, assim. A gente tem muitos sons das coisas acontecendo. E como eu falei, a gente tem barulho tipo de conversas de fundo. Tem algumas falas, mas é bem minimalista, assim, a questão do diálogo do filme. Tudo é mais na atuação, nas cenas, nos movimentos. Então o personagem dele já é esse super caricato. Ele é alto e ele anda de um jeito meio ligeiramente desengonçado. Ele tem uma coisa de andar, dar uns passos pra frente, um passo pra trás pra ir pra frente de novo, que eu sinto que é um negócio que ele faz muito e eu acho que é uma característica bem marcante do personagem. Ele tem um carro caindo aos pedaços, super capenga, que anda por aí fazendo barulho. Tem uma cena em que ele se senta num barquinho na beira da água, do mar ali. Ele fica sentado nesse barquinho e o barquinho tem uma lata de tinta, como se alguém estivesse pintando o barquinho ou invernizando, eu não sei. O filme é em preto e branco, então eu não consigo ter certeza se é uma tinta ou um verniz, mas ele pega pra ficar passando o negócio, só que a água vem e fica levando a lata, e aí ele fica tipo, cadê? E aí daqui a pouco a lata volta e ele, tá. E aí passa, e daqui a pouco a lata vai parar em outro lugar e ele fica tipo, o que você tá fazendo aqui? Sabe esse tipo de piada assim, que é bem simplesinha? Eu acho que ele é um filme no geral de piadas muito simples, o que talvez ajude na longevidade do filme, né, realmente, porque o simples funciona melhor, né? Uma das piadas que tem no filme que não envolve ele, por exemplo, é que uma família vai tirar uma foto, só que aí o fotógrafo, que é um dos membros da família, ele tipo posiciona todo mundo, fala, fica aí. E aí alguém dentro do hotel chama ele pra atender uma ligação e ele vai atender a ligação e as pessoas ficam imóveis, paradas na posição que elas estavam, porque a última coisa que ele disse foi pra ficarem parados. Então o homem sumiu, sabe-se lá quanto tempo ele vai levar nessa ligação e o povo tá lá parado imóvel, sabe? É meio esse tipo de coisa, assim. São diversas piadinhas ao longo do filme, mais ou menos nesse estilo, assim. Não tô conseguindo nesse exato momento lembrar de alguma. Tem uma coisa com cavalo, tem muitas piadinhas, assim. Vamos pras curiosidades primeiro, pra depois a gente ver o que o livro fala e eu elaborar mais. O filme foi filmado numa cidade chamada Saint-Marc-sur-Mer, que é um lugar que o Tati tinha visitado com amigos antes da guerra e tinha se apaixonado pela cidadezinha, essa cidadezinha ali na praia, né? E ele tinha se apaixonado por ela e decidido que ele queria depois um dia voltar lá pra fazer um filme lá. Então já era uma vontade antiga que ele tinha de fazer um filme especificamente nesse lugar. Sendo uma cidade muito pequena e como a gente já viu aqui acontecer em outros lugares, eventualmente fizeram uma estátua de bronze do Monsieur Rouleau, né, do personagem, ali bem de frente pra praia, onde o filme foi filmado e tal, então hoje tem essa estátua lá. Uma informação curiosa é que a versão original do filme de 1953 não é a versão que a gente tem hoje. Aparentemente existem 3 versões do filme. A versão original de 1953 foi tirada de circulação em 59 pelo próprio Tati, pelo próprio Jacques Tati. E aí, em 1962, foi lançada uma nova versão, que por sua vez foi também tirada de circulação
circulação em 1967. Aparentemente, alguma coisa a ver com ele ter falido e ter usado essa versão como, sei lá, garantia da falência, não sei detalhes dessa parte. Mas essa versão foi tirada da circulação por isso. E aí, em 1978, ele relançou o filme com alguns minutos retirados, mas com algumas novas cenas incluídas que nunca tinham sido usadas nas versões anteriores, com uma nova trilha sonora, e o próprio Jacques Tati disse que essa versão era a versão definitiva. Essa versão que foi lançada em 1978. E aí, hoje, a gente só tem essa. Então, a versão que a gente assiste hoje é aí a terceira reedição do filme, e realmente não tem a antiga mais pra gente comparar, então só tem essa nova, mas é importante saber que ela é um pouquinho diferente da outra. O filme foi um sucesso de público e de crítica. A crítica aparentemente gostou muito desse resgate a essas comédias do passado, e o filme acabou concorrendo, é um filme francês, mas acabou concorrendo ao Oscar de melhor roteiro, não ganhou, concorreu ali, teve esse reconhecimento, e o Jacques Tati com esse filme ganhou aí um reconhecimento internacional. Realmente gostaram bastante dele. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre. O livro não elabora tão além do que eu já falei aqui. Fala que o filme é atemporal, o que eu acho que é válido até certo ponto, porque eu entendo que é um filme que já resgata uma coisa muito mais antiga do que ele, né? E mostra que essa coisa ainda funcionava tantos anos depois. Por outro lado, eu não sei se esse filme funcionaria hoje. E aí fica difícil dizer que ele é atemporal, né? Eu gostei de assistir o filme, mas eu não sei se ele funcionaria para um público minimamente amplo hoje em dia, sabe? Fala muito sobre a criatividade, que eu acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo que ele é um filme baseado em coisas que já foram feitas no passado, eu enxergo ele como original, porque eu acho que ele sabe pegar essas coisas que tinham sido completamente abandonadas, o que por si só já é um quê de originalidade. Esse resgate do passado, né, já é uma coisa que não estava sendo feita e ele foi e fez, então é original, né? Por mais que seja uma coisa que tenha sido feita em algum momento. Uma coisa muito interessante do filme pra mim é o como ele mostra que o cinema sem diálogos ainda é capaz de existir em 1953. Né, que é de quando o filme é. Eu acho que, de certo modo, isso vale até hoje. Eu sinto que isso ainda é possível. Dá pra fazer um filme com uma quantidade mínima de falas, embora isso pareça impensável hoje em dia, porque as pessoas simplesmente não fazem. É um filme... É engraçado, porque eu sinto que o Jacques Tati fez com esse filme tudo aquilo que eu falava que eu queria que o Chaplin tivesse feito quando o som começou. E, como eu falei lá no vídeo de Luzes da Cidade, eu entendo que não dá pra retroativamente eu querer que alguém no passado tenha tido a ideia que alguém teve no futuro. Não faz sentido isso. Mas era isso que eu buscava no Chaplin no início do som. Era saber usar o som ao mesmo tempo que se mantém o silêncio. E o Jacques Tati soube fazer isso maravilhosamente bem. Eu entendo que esse filme já fez sucesso nos anos 50, mas eu acho que se esse filme tivesse sido lançado nos anos 30, talvez ele tivesse sido gigantesco, sabe? Ou, vai saber, talvez não, porque as pessoas, como o diálogo era uma novidade muito grande, talvez as pessoas estivessem muito sedentas por falas, e um filme com poucas falas, de repente, não teria pegado o público. Enfim, tô especulando aqui aleatoriamente com as vozes da minha cabeça. Mas eu acho que ele justamente faz a prova de que o humor do Chaplin, do Buster Keaton, de outras pessoas daquela época, ainda funciona com som. Eu acho que esse é o maior legado, talvez, desse filme, porque eu não diria mérito, mas eu acho que essa é a coisa mais persistente na minha cabeça depois de assistir esse filme, é pensar, nossa, aquilo realmente ainda dava certo. Era só saber adaptar. E ele soube adaptar. É um filme que visivelmente inspirou muito do humor que se foi feito depois dele. O que ele também foi inspirado pelo humor que foi feito antes dele, né? Então fica essa coisa que não parece super visível. A internet me disse, por exemplo, que o Mr. Bean tem inspirações no Monsieur Rouleau. Se não me engano, o Mr. Bean também nunca fala, né? Faz tanto tempo que eu assisti coisas do Mr. Bean que eu não lembro. Mas eu acho que ele também nunca fala, né? Então tem essa coisa desse personagem que não é mudo, mas ao mesmo tempo nunca fala, né? Que eu sinto que o Monsieur Rouleau tem aqui. Ele fala de vez em quando, mas é muito pouco, muito pouco. Sempre muito baixinho. Porque ele tem essa coisa de... A personalidade dele, o livro até comenta isso, é uma coisa meio como se ele estivesse sempre incomodando e não quisesse incomodar. Então ele tá sempre pedindo licença, pedindo desculpas, falando baixo. Perguntou o nome dele, ele responde bem baixinho. Então ele é essa figura, só que ao mesmo tempo ele acaba fazendo
fazendo diversas atrapalhadas que incomodam todo mundo e atrapalham todo mundo. Então é esse misto dessa pessoa que tem a personalidade de não querer incomodar, mas tá fazendo várias coisas que incomodam. Ele vai ouvir música, ou ouve música num volume altíssimo, sabe? Umas coisas assim. Que essa aí até não é uma coisa tão passiva, né? Ele poderia baixar o volume, mas diversas vezes ele tá só passando e ele não percebe que ele tá fazendo nada, mas ele acaba fazendo alguma coisa, né? Então tem muitas situações assim. É um filme bem interessante. Eu me diverti vendo. Eu também não acho que o filme foi assim absolutamente maravilhoso. É um filme que eu já falei aqui do livro do André Bazin, né, que eu tenho. Até pegar ele aqui pra mostrar, mas esse é o livro do André Bazin que eu já comentei aqui algumas vezes que eu tenho. E ele é uma coletânea de artigos que o André Bazin escreveu na Carrière du Cinema, a revista que ele tinha, né, que ele é um dos membros fundadores. E a única coisa que me incomoda com esse livro é que os artigos não estão em ordem cronológica. Então, pra mim, que tô assistindo filmes em ordem cronológica, eu às vezes leio um artigo. Eu queria ler os artigos sobre os filmes que eu vi, porque eu sempre falo aqui que eu gosto de assistir o filme sem ter lido nada sobre antes. Eu quero ter, ao mesmo tempo que eu vivo falando que eu não ligo pra spoiler, porque eu não ligo mesmo, eu também não quero, é mais as opiniões o problema. Eu não quero assistir um filme já tendo a opinião de outras pessoas na minha cabeça. Isso é uma coisa que eu não gosto. Opiniões elaboradas, né? Um gostei ou não gostei não me diz nada. Mas eu não quero ter análises ou opiniões, grandes opiniões sobre um filme antes de ver. Porque eu sinto que eu tenho medo disso me influenciar, sabe? Ou na expectativa, ou, sei lá, na hora de tirar minhas conclusões, eu não gosto disso. Então eu evito ao máximo ler coisas antes. Só que ao mesmo tempo eu fico com esse livro empacado aqui querendo ler, e aí já aconteceu de eu ler alguns artigos aqui de filmes que eu não tinha visto ainda, e esse foi um deles. Eu li faz um tempo já, mas eu li o artigo do filme sem ter visto o filme. E o artigo obviamente elogia muito. No fim eu sinto que ele fala algumas coisas, eu não reli depois de ver o filme, mas eu sinto que ele fala algumas coisas que eu não pareceram tão elaboradas assim pra mim como o livro diz, porque o livro fala muito sobre o som das crianças. E enquanto ele tá... Porque o livro começa com pessoas saindo de férias, né? É o início das férias e ele termina quando as férias acabam. E aí o artigo do André Bazin fala sobre o som das crianças e como no final do filme some o som das crianças. E aí eu fiquei assistindo o filme, e de novo é o que eu não queria que acontecesse, mas eu fiquei assistindo o filme tentando prestar atenção no som das crianças. E sinceramente, eu na verdade achei muito pouco. Eu tava esperando mais, eu tava esperando uma coisa mais marcante pra ter essa marca no final, quando não tem mais, que não sei, não pegou pra mim. Tudo isso pra dizer que eu acho que ele elogia mais o filme do que eu me sinto tentado a elogiar. Também é um artigo escrito na época. Então, obviamente, na época o filme foi uma coisa, hoje é outra, né? Hoje, com a bagagem que a gente tem de outras coisas que a gente assistiu ao longo dos anos, é outra. O que entra um pouco naquela coisa de eu falar que eu não sei se eu acho que o filme é atemporal. Eu concordo que ele foi importante na época. Como eu falei, eu acho que o jeito como ele mostra que dá ainda pra você fazer filme daquele jeito que era feito antes e parou de ser feito, é muito importante pro cinema num geral. Eu sempre acho muito interessante nas artes em geral, seja no cinema, seja na música, seja, sei lá, na literatura, em qualquer coisa, a gente tem muito frequentemente estilos que morrem, sabe? Naquele período X se fazia muito esse tipo de coisa, esse tipo de história, esse tipo de música, esse tipo de sei lá o quê. E aí chega um momento em que isso deixa de se tornar popular e vai morrendo, e as pessoas vão parando de fazer. Na vida real, sempre tem alguém fazendo, só que essas pessoas acabam não ficando na mídia porque não é uma coisa mais que tá popular mais, né? Mas frequentemente tem alguém fazendo. Quanto mais caro é produzir a arte em questão, menos isso acontece, eu acho. E o cinema acaba sendo um reflexo disso, né? É uma arte cara. É muito mais fácil você fazer, mesmo naquela época, em que... E principalmente naquela época, né? Porque hoje em dia, no fim das contas, você faz um filme com seu celular, se você tiver disposto. Mas... naquela época em especial, tudo exigia muito dinheiro. Tudo era uma produção muito grande, né, pra ser feito. Mesmo um filme barato, ainda custava muito dinheiro, né? Era uma coisa que uma pessoa aleatória podia fazer. Então, as coisas acabavam morrendo, né? Você não encontra exemplos de estilos de filme que eram feitos no passado aqui, como esse, por exemplo. Então, eu acho que o filme é muito interessante ele pegar essa coisa, né, que se considerava um gênero de cinema que se considerava morto e falar, olha, não dá pra fazer. Olha só que legal que fica. É só saber se atualizar, mas olha que legal que fica. Esse pra mim é o principal ponto desse filme, assim, eu acho que foi a coisa mais legal de ter assistido ele, foi enxergar isso. O que pra mim, pessoalmente,
deixa ele um filme muito importante para a história do cinema, mas não necessariamente um filme bom de se ver hoje, sabe? Eu acho que é por aí. Eu ouço falar por aí de um outro filme do Jacques Tati, do mesmo personagem, um outro filme do Monsieur Rouleau, que é um filme chamado Meu Tio, de 1958. E esse filme parece para mim mais citado hoje do que esse aqui. Então eu tô na expectativa nesse momento porque tá na lista também. O Meu Tio tá na lista. 58 a gente vai levar um tempinho pra chegar lá, mas tá na lista. Eu tô na expectativa daquele filme de repente ser um filme mais interessante no geral, assim, a ideia mais refinada, sabe? Porque eu acho que esse filme aqui é muito... É o primeiro filme que ele fez, é o segundo filme que ele fez na vida, mas é o primeiro filme com o personagem. Eu acredito que de repente é o primeiro filme no estilo. Então eu fico imaginando que o outro de repente vai ter já uma coisa mais refinada, porque é o que acontece, né? Então eu tô com essa expectativa do outro ser mais interessante e de repente eu já fazendo uma análise prévia de um filme que eu não vi, eu penso que talvez o outro seja um filme mais pra ver antes de morrer do que esse aqui. Como eu falei, tem uns 2, 3, 4 talvez filmes dele na lista do personagem, o que parece um exagero. Eu entendo que o primeiro tem a coisa de ser o primeiro, mas pra mim parece mais que ele é o filme que mostrou que isso funciona, enquanto talvez outro seja realmente o filme que é tipo, aqui ele fez maravilhosamente bem. De novo, especulação na minha cabeça, com base apenas no fato de que o outro filme eu já vi ser citado várias vezes. É um filme que eu vejo as pessoas falarem sobre, e esse aqui eu nunca tinha visto ninguém falar sobre, tirando no livro, do Bazin. Mas é isso. Você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!